Boa noite para todos. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico. Meu site é o icaro.med.br e hoje eu tenho a grata oportunidade de conversar novamente com a grande nutricionista, a doutora Gisela Savioli, uma parceira de iniciativas de ajudar o próximo, compartilhando conhecimento de qualidade. E assim, e ela já entrou, deixa eu colocá-la para... E hoje nós vamos conversar sobre leite e glúten e os males envolvidos no consumo deles. Olá, Gisela! Olá, deixa eu subir um pouquinho aqui que ficou baixo, peraí. Tá certo. Gente, como eu estava falando, a doutora Gisela Savioli é um expoente positivo da nutrição no Brasil. É uma mulher que, além de ser uma excelente pessoa cristã, né, ou seja, de Deus, tem muito conhecimento, usa o conhecimento dela para, junto à divulgação deste conhecimento e chamando outros profissionais, compartilhar conhecimento de qualidade que possa ajudar vocês a viverem melhor. Então, temos missões de vida congruentes, missões de trabalho congruentes, e por isso é um grande prazer estar novamente com ela aqui, sem falsa modéstia. Ela é muito boa mesmo, sabe muito, e eu sugiro que vocês assistam essa live até o fim para entenderem de uma vez por que leite e glúten e seus derivados fazem mal para todo mundo, tá bom? Tem pessoas que conseguem conviver com uma quantidade de males um pouco menor, aprendem a jogar a culpa dos sintomas, das doenças, das agravações em outras coisas, mas isto não significa que não façam mal para estas pessoas, tá certo? Então, eu quero que vocês entendam de uma vez por todas que leite e glúten fazem mal para todo mundo, ok? Mas que algumas pessoas vão dizer, mas eu não sinto nada. E quando você vai ver, tem um monte de sintomas ou doenças causados ou agravados justamente por esse consumo, principalmente o consumo regular, que é tão frequente, tão comum na nossa sociedade atual. E a nossa ideia hoje é conversar com vocês sobre as principais perguntas, as principais dúvidas que vocês tenham no assunto, ok? Eu tô vendo que a Gisela, não sei se a conexão dela está instável. Agora está me vendo bem? Esse horário tem muita gente, Oi, né? Gisela. Mas a sua conexão tá boa aí agora, né? Agora tá, peraí. Eu, inclusive, fiz o seguinte, vi que você tá de fone, eu vou colocar o meu também para ficar melhor a nossa... Mas aí agora eu só vou perguntar também para você se você, na sua prática clínica, tem um pitbull tentando entrar aqui esse barulho que você ouviu na porta, tá? Certo. Enquanto eu acho aqui os meus equipamentos, me diz uma coisa, você também nota na sua prática clínica esse pequeno detalhe, assim, quando o paciente consome, principalmente de uma maneira exagerada, essas duas proteínas? Sim. Uma grande deficiência da medicina moderna, do ensino da medicina na faculdade e do colega médico que sai por uma especialização, uma residência, pós-graduação e tudo, é que, infelizmente, a parte de atenção à nutrição adequada do paciente, ela continua sendo negligenciada. Então, nós médicos, infelizmente, nós saímos da faculdade com uma base de valorização da nutrição que é muito parca. E assim como Laí Ribeiro gosta de dizer, para quem só tem martelo, todo problema é prego. Então, se o médico sai da sua formação básica, sabendo, sobretudo, prescrever remédios e tratamentos, é isso que ele vai usar para te tratar. Mas cada vez mais médicos estão despertando para o quanto é fundamental você auditar o padrão alimentar do paciente e ajudá-lo a se alimentar melhor. Eu opto por passar dicas gerais e pedir que os meus pacientes procurem bons nutricionistas como a Gisela. Por quê? Porque nutrição é uma ciência e é uma ciência exata. Você precisa pesar o paciente, você precisa medir, você precisa ouvir o paciente,
saber os hábitos de vida, saber a intolerância, saber como ele vive a vida dele, os objetivos, os obstáculos, para poder calcular uma dieta. E eu não faço isso em consultório, até em respeito a um profissional que estudou 5 anos de nutrição e um profissional que continua fazendo pós-graduação, quando é um bom profissional, a vida inteira para prescrever direito. Como a doutora Gisela, a doutora Denise Carreiro, doutor Gabriel de Carvalho, doutora Narayana Rainer, doutor Márcio André, sabe? Doutora Vanessa Schwab e vários outros expoentes da nutrição no país. E eu devo te dizer, Gisela, que eu, 7 anos atrás, eu ia casar no final do ano, em 2013, e eu resolvi de uma vez tirar leite e glúten da minha vida. Não consumi nem de vez em quando. Que massa, vai ser Não, eu tô adorando o seu texto. Isso é um testemunho, né? É um depoimento. É um testemunho. Gente. E aí o que aconteceu? Em um mês, sem leite e sem glúten, eu perdi 4 quilos. Mas não perdi de massa magra. Eu ganhei massa magra, eu defini melhor a musculatura, eu parei de ter tantas dores nas articulações quanto eu tinha, porque eu malhava muito pesado, sempre malhei muito pesado, por isso que eu arrumei uma hérnia de disco, tá? Malhando até errado, e arrumei lesão nos 2 ombros. E a performance passou a ser melhor também. E depois você estuda um pouco disso, né, e acaba retirando o leite e o glúten. Eu passei a estudar cada vez mais, criei uma seção no meu site sobre essa questão de leite e de glúten. Vou colocar esse vídeo lá depois também para as pessoas poderem ver, porque eu tenho visto em consultório pessoas com grande melhora ou até cura mesmo. Ou, como a medicina convencional gosta de dizer, remissão total. Quer dizer, você está lá com a doença, mas ela não tem mais sintomas. Eu chamo isso de cura. Enfim, eu já vi de doenças autoimunes, de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de doenças psicossomáticas, melhora de casos de câncer, tá? De doenças cardiovasculares, só por o paciente melhorar os hábitos de vida, que eles são sempre importantes. Eu falo isso para vocês no icaro.med.br/minicurso, em toda a minha vida, nesses mais de 20 anos de medicina, quantos hábitos de vida são importantes, mas uma das medidas mais contundentes na alimentação para você curar seus intestinos, e quando você cura seus intestinos, você melhora ou cura várias outras doenças em várias outras partes do corpo, pela conexão. Uma das medidas é reduzir carboidratos simples e processados, comer mais orgânicos, retirar leite e glúten da sua dieta. Tudo bem que de vez em quando você vá comer, bem de vez em quando, sabe, aquele dia que você quer jacar, mas se o seu dia a dia é saudável, você vai ver que o impacto vai acontecer, mas tende a ser bem menor, tá? Agora, mesmo assim, existem patologias onde você não pode ter nenhuma entrada pequena, como os APLVs, os intolerantes severos à lactose e os celíacos. Esses têm que se conformar que não dá mais para consumir. Você não é peixe, você não pode morrer pela boca. Você não pode, Deus não quer isso para você, você não pode se deixar controlar por um alimento, por 5 minutos de prazer, 10 minutos, 15 minutos, que vão te render meses de sofrimento. Não faça isso. E eu preciso te dizer, antes de passar a palavra para a Gisela, que vai se apresentar brevemente, depois a gente vai discutir as perguntas que vocês fizeram, eu preciso dizer para vocês, se você não experimentar retirar, você nunca vai saber o quão bem você pode ficar sem esses, que não são alimentos. Eu classifico esses como produtos alimentares de péssima qualidade. Gisela, com você. Apresente-se, por favor, para quem eventualmente não te conheça, e vamos lá. Bom, é um prazer estar aqui novamente, né? O Ícaro é um querido que nos faz sentir em casa no site, no Instagram dele. Eu agradeço muito, porque eu amo nutrição. Eu digo que nutrição, mais do que profissão, é uma missão. Então, a gente que gosta de levar informação, de partilhar informação com o público para o bem maior, né? Porque nós sabemos que esse corpo encaramos como a obra-prima de Deus. Gente, para pensar. A última coisa que Deus fez
foi o homem. E depois a mulher, né, Ícaro? Sim. O último... A mulher para dar o suporte, né? Para a obra-prima veio depois, né? Exatamente. Então, realmente, o nosso corpo é obra-prima de Deus. E eu encaro isso porque, na verdade, quando eu fui fazer nutrição, Ícaro, eu já tinha passado por todo esse processo de conversão, porque eu não tinha religião antes, né? Meu pai era judeu, minha mãe católica. E aí, o dia que meu pai morreu e nós tivemos que fazer... filha única, a gente teve que passar por todo aquele constrangimento que foi o enterro judaico, que quem já foi sabe como é que é. Eu falei assim, o dia que eu casar, vou adotar a religião do meu marido, porque eu não quero que os meus filhos passem o que eu estou passando. No fim, eu encontrei o Rock, que estava tão perdido quanto eu no meio do caminho. Depois nós dois, graças a Deus, achamos a estrada certa. Então, quando eu fui estudar nutrição é minha segunda carreira, tá, gente? Eu já fui com esses olhos de... Impossível, né, Ícaro, a gente olhar uma célula, sabe, dentro daquele ambiente molecular, olhar tudo aquilo que tem lá dentro, tudo que cada organela faz, tem tudo para dar errado e dar tudo certo? Como é que é isso? É obra de Deus. E a gente vê como o corpo é maravilhoso. Ele se conserta, se conserta, se conserta. Aí tem uma hora que ele diz assim, gente, é o seguinte, estou precisando de um socorro. Eu já fiz tudo, agora é a tua parte. Então, gente, é aí que aparecem os famosos sinais e sintomas. Porque é exatamente o que o Ícaro disse, né? Tem gente que fala, eu como, não sinto nada. Eu falo, pois é, mas um dia a conta chega, né? Porque não tem por onde você fazer sempre uma coisa que não está de acordo com a sua biologia e aquilo não vier daqui a pouco te trazer uma fatura na vida, né? E graças a Deus que vocês têm, de repente, uma pessoa que nem o Ícaro, que se disponibiliza e fala tanta coisa bacana e coloca todo esse conteúdo que ele tem para fazer com que as pessoas despertem para melhorar esse que é o nosso famoso estilo de vida, né? Porque hoje a gente sabe que genética só conta 20%, 80% é estilo de vida. Então, gente, estilo de vida que nós não podemos esquecer que existe hoje epigenética. Então, gente, o que você faz, principalmente nós mulheres, nós podemos, enquanto estamos gestando uma criança, através da nutrição, ligar ou desligar genes de doença ou de saúde. E isso vai perpetuar até a 4ª geração. Olha a responsabilidade. Então, muitas vezes as pessoas falam, nossa, mas por que está acontecendo isso comigo? As mulheres, por exemplo, Ícaro, pouca gente sabe que quando a mulher está sendo gestada, quando ela está com 3 meses na barriga da mamãe, ela já tem todos os óvulos da vida dela. Então, se naquele momento acontece alguma coisa para aquela mãe gestante, isso vai repercutir nessa mulher e pode repercutir futuramente. Então, a gente não pode fazer um olhar assim engessado no ser humano. É o que você falou. A gente depende de tantas variantes. E eu hoje, Ícaro, quero até que você me partilhe comigo também a sua experiência. Eu acho que hoje o pior está sendo o estresse, você não acha? Sem dúvida. O que acontece é que a gente tem feito tempestade em copo d'água, a gente supervaloriza o que não deveria valorizar, a gente não para meditar, respirar fundo, a gente não para cultivar bons pensamentos, agradecer. Gente, Deus não vai te dar a mais se você não consegue lidar bem com o que você já tem e ser grato por isso. Porque você não dá uma caixa de ferramentas com martelo, com prego, com furadeira para uma criança. Ela não sabe usar. Entendeu? Então, gradativamente você vai ensinando, você vai aprendendo e depois a caixa de ferramentas vai sendo acrescentada pelo Pai Divino e pelo conhecimento que você buscar para isso. E hoje em dia, eu vejo... Aqui vai uma crítica pesada, mas eu preciso fazer. Eu vejo que as pessoas gastam horas com lives nessa quarentena de cantores sertanejos, de conteúdo que não presta, sabe? De blogueiros que não têm boas ideias, mas não gastam 10, 15, 20 minutos com um vídeo de saúde dizendo, é longo demais. O que é longo demais? O que você quer que seja longo demais?
Sua vida ou sua diversão? Diversão é importante. Diversão é importante até para gerenciar o estresse. Mas se você não inunda o seu ambiente de bom conteúdo, você vai viver estressado ou estressada, focado no que não presta, hipervalorizando a próxima pandemia, a próxima doença, achando que você vai ser a próxima vítima, mas devo te dizer, vítima de você mesmo, de você mesma. E o estresse, ele detona a imunidade intestinal. Aí você fala, e o que isso tem a ver comigo? Te digo, 80% do seu sistema imunológico está linkado aos intestinos. Então, se você é um mega estressado ou estressada, seus intestinos nunca vão funcionar direito e essa imunidade corrompida, ela vai corromper todo o seu organismo à distância. Então, o estresse é um dos grandes organismos, mas junto a uma alimentação inadequada, porque nós todos os dias buscamos conforto na comida e nos agredimos no dia a dia. Não é? Exatamente, exatamente. E eu costumo dizer que nutriente dá inteligência às nossas emoções. Então, quando o meu paciente chega e eu comento para ele, primeira coisa, eu falei, olha, precisamos melhorar a sua resiliência, precisamos fazer com que você tenha um estresse, mas eu não vou diminuir o impacto do seu dia a dia, mas eu não vou mudar a sua realidade. Porém, o nutriente vai fazer com que você olhe para a situação do jeito certo, pondere da maneira correta, reaja do jeito certo com a pessoa certa na hora certa, né? E por incrível que pareça, gente, nutriente faz isso, mas foi o que o Ícaro falou. A gente tem que fazer a experiência. Quem não fizer essa experiência é muito difícil. Agora, eu também falo, Ícaro, que tem muitas pessoas que o estresse, a gente sabe que bota aquele cortisol lá no alto, que a primeira coisa que o cortisol, dentre tantas coisas que ele faz, ele detona com a nossa serotonina, né? E eu digo que nós mulheres... Em excesso. Em excesso, né? Mas com esse estresse, né? Então, não, que aquele do luta-fuga, o pitbull saiu da coleira, eu quero mais é o cortisol para me botar para correr e me salvar. Mas hoje está todo mundo realmente acima. Em vez de cultivar, como você falou, em vez de cultivar bons hábitos. Você sabe que outro dia eu roubei um slide do Rock. Ele tem um slide bárbaro de uma universidade, porque ele faz muita palestra sobre espiritualidade e saúde, né? Então, fizeram um estudo aonde pegaram uma classe e falaram assim, vocês vão assistir 2 filmes, só que nós vamos dividir a classe. Aí metade da classe foi assistir um filme sobre Madre Teresa de Calcutá. E a outra metade foi assistir um filme sobre a Segunda Guerra Mundial, campo de concentração, aquela coisa toda. Antes da entrada, eles mediram a imunoglobulina da saliva. Ícaro, 2 horas depois, quem tinha assistido um filme, sabe, que promove vida, amor, tinha subido a sua imunidade. E os que tinham visto exatamente o que está acontecendo com a nossa televisão, que só está falando coisa complicada, tinha baixado a imunidade. Então é muito importante também a gente saber como é que as pessoas estão alimentando a sua mente, né? Se é com coisa saudável ou não. Mas a gente veio hoje falar de leite glúten também. O que teve de pergunta aí, Caro? Me conta. Qual a maior curiosidade das pessoas? Foram 10 as principais. A primeira é, e eu vou deixar você responder, porque você é a autoridade e a convidada aqui, ok? A convidada. Então vamos lá. Primeira pergunta. Por que leite e glúten fazem mal? Por qual mecanismo? Vamos lá. Vamos lá. Então é o seguinte, o grande problema, tanto do... Ai, gente, tá aqui, que de vez em quando some, né? Fica tudo escuro. Veja bem, o grande problema de ambos chama-se uma proteína que está muito além daquela que nós deveríamos comer. É aquilo que o Ícaro falou, se você de vez em quando se permite, assim, já que está todo mundo indo lá comer a bendita da pizza, tudo bem, você vai. Uma vez assim, não é o problema, porque com a graça de Deus, mesmo que você esteja colocando um monte de proteína não digerida, que vai alcançar seu intestino, o nosso epitélio intestinal, ele troca a cada 3, 5 dias. Então, o estrago que ele fizer ali, daqui 3, 5 dias, Deus já prevendo isso, já colocou a gente nessa forma. Mas, gente, o que acontece?
Vamos analisar. Primeiro, o que o ser humano, durante a evolução, comeu? Aquilo que ele encontrava na natureza. Então, se você olhar, o homem fazia eternas caminhadas, ele só caminhava praticamente para procurar comida, né? Porque ele ficava procurando comida o dia todo. Então, ele tinha uma atividade física, né, intensa, não é um exercício, mas era uma atividade. E ele comia aquilo que ele encontrava. Então, tudo que é comestível na natureza, gente, e que é permitido o ser humano comer, tá lá. Gente, não tem glúten em nada na natureza. Glúten é uma espiga de trigo que foi manufaturada e depois virou um pão. Agora, vai procurar algo com glúten na natureza. Não existe para a gente comer. Nada. Não existe um legume, uma verdura, uma fruta que tenha glúten. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, de fato, nós somos os únicos mamíferos que continuam tomando leite depois de ter dente. Nem o bezerrinho, ele continua mamando na mamãe vaca depois, porque ele tem uma baita diarreia. Então, gente, o que acontece? O melhor alimento do mundo é o leite materno. Isso é indiscutível. Tanto que eu batalho, eu acho que eu faço tanta higiene mental nas minhas gestantes, Ícaro, que às vezes ela tem até alguns problemas, assim, por uma, sei lá, por uma situação, a médica assim, não, eu quero dar o peito, sabe? Porque, gente, a amamentação é uma coisa tão divina que, você imagina, nunca uma fórmula vai poder se comparar ao leite materno, por melhor que ela seja. O leite vai se adaptando às necessidades da criança. Uma coisa que me encanta é eu falo para minha paciente, olha, vamos supor, nos 6 primeiros meses você só vai dar leite, nem água. E nesse momento a criança está cultivando as bactérias do ambiente, tá? Que hoje a gente sabe que aquele negócio de muito limpinho não é nada do bem. Então o cachorro vai lamber o focinho da criança, quer dizer, não é a criança que vai lamber o focinho do cachorro. Então, mas pode acontecer, vice-versa. Exatamente. Então, esse contato é muito positivo. Porém, ali é um ambiente. Então, eu digo assim, vamos supor que aí vem aquela tia do interior, do seu marido, e fale assim, ai, deixa eu pegar, porque eu tenho um negócio com gente que quer pegar neném como se fosse um bichinho, gente. Criança não é para ficar pondo no colo, pegando no colo, mas tudo bem, aquela tia chega e você não quer dizer não, porque é a tia do seu marido, bem idosa, irmã da sua sogra, e tudo bem, você entrega o neném com o coração apertado. Ela enche o neném de beijinho e passa uma bactéria nova para o bebê. Ícaro, olha que coisa espetacular. A criança, na próxima mamada, ela vai passar aquela bactéria para a mãe, no momento da amamentação. A mãe vai construir, vai elaborar exatamente o anticorpo para aquela bactéria e vai devolver na próxima mamada. Gente, é ou não é maravilhoso? Então, o leite materno é espetacular. E ele tem 3 fases. A primeira é de água, com bastante imunoglobulina para, né, melhorar a imunidade. A segunda é proteína, que vai fazer o neném crescer. E a terceira é gordura, que vai fazer o neném engordar e você emagrecer, que é uma coisa bárbara que a gente faz durante a amamentação. Então, aquela proteína do leite materno, ela é adequada para aquele bebê que normalmente nasce o quê? Em torno de 3,5 kg. Vamos colocar um número redondo, tá? Então, a quantidade de uma proteína chamada caseína que está presente no leite materno é 18%, ainda por cima ela é alfa, e tudo que é alfa o nosso corpo entende super bem. Bom, até aí tudo bem, a natureza é maravilhosa. Então olha que legal, o bezerro, o golfinho, porque são todos mamíferos, né? Eles também têm na mãe o melhor alimento do mundo, só que olha as devidas proporções. O nosso neném nasce com 3,5 kg e o bezerro 60. E dali a pouquinho o bichinho está com meia tonelada, só mamando. Então, gente, a parte da caseína do leite de vaca corresponde a 82%. Olhem isso, gente. Pensa comigo.
Então, vamos lá. Como é que eu, que evoluí durante milhares de anos para entender, para o nosso corpo entender o que é o leite materno, o que eu tenho que fazer. Isso assim, a gente está falando uma pontinha do iceberg, tem coisas espetaculares, né? De repente, eu sei lidar com 18% da caseína do leite da minha mãe. Agora, como é que eu vou dar conta de 82%? Essa é a primeira observação. Agora, vamos voltar para a natureza. Tá. E como é que a gente sobreviveu vindo lá dos primórdios, né, do homem paleolítico para cá? Não tinha vaca, gente. Só tinha a amamentação. E umas pessoas Pecuária veio bem depois. Nossa, e aí eu sempre pergunto assim, gente, se leite for... Porque assim, o pessoal tem às vezes aquela coisa do... A Denise Carreiro que fala isso, que eu adoro, né? Que ela fala assim, quebrar a cabeça de uma peça só. Leite, cálcio. Cálcio, osso. Isso dói, meu Deus. Isso dói, isso dói. Então, gente, primeira coisa, e o meu cálcio? Eu falo, tá bom, então vamos raciocinar um pouquinho. Da onde que a vaca consegue o cálcio que ela disponibiliza no leite dela? Exatamente, na grama. Então, folha verde escura, ela tem um cálcio extremamente mais biodisponível. Então, do total daquele cálcio, você absorve 70%. Já do leite, é 30%. Então, tem que ter uma proporção de leite e magnésio. Mas aí, de cálcio e magnésio. E aí, cara, eu falo assim, gente, e se fosse isso mesmo? Pensa na indiazinha que mora lá naquelas tribos que a gente nem tem ideia, lá no meio do Amazonas. Lá não tem curral, lá não tem padaria. E elas só amamentam os seus filhos, elas não tomam leite, elas não têm osteoporose e os bichinhos são, ó, bem parrudos. Então, gente, nós temos que parar de pensar dessa maneira. Então, com tudo isso, o que acontece? Nós estamos ingerindo uma proteína que é de difícil digestão e é o que o Ícaro falou, 80% do nosso sistema imune está no intestino. Então, o que vai acontecer quando essa proteína não digerida chega no intestino? Porque o nosso corpo, ele é impecável, né? Então, ele parece aquela grande fábrica, né? Que daí um faz aquelas esteiras, né? Um pega a caixa, monta, dá para o outro coloca as coisas que tem que ter dentro, o outro vai, fecha. É assim. Então, se eu não entregar a caixa montada para o meu amigo aqui, ele não vai saber o que fazer com aquilo. É a mesma coisa no nosso corpo. Então, se você não quebrou adequadamente, e isso acontece no estômago, a primeira quebra proteica ela ocorre em presença de acidez que tem que ocorrer no momento da digestão. E quantos prazóis da vida sendo usados, Ícaro? Todo Demais. mundo... Não, eu pego... Você sabe que no meu... Até eu falo que lá no site da clínica eu disponibilizo. Eu falei pro pessoal, gente, antes de vocês irem aos médicos, preencham os remédios que você toma. Porque primeiro que ninguém lembra, né? Coloca assim, o que você toma, para quê, desde quando, a dosagem, quem deu para quê. Então, às vezes eu pego assim, o tal dos prazóis, assim, o gastro fazem 10 anos. E eu pergunto assim, mas vem cá, faz 10 anos que você toma e seu gastro não tirou? Ele falou, não é isso, doutor, é que eu passei tão bem quando ele me deu que eu nem voltei e continuei tomando. Então, gente, não é Pois é, uma acidez estomacal reduzida daí para frente. Aí dá problema com proteína, com B12, com minerais, um monte de coisa. E por isso que o uso dos prazóis da vida hoje está cientificamente demonstrada associação com demência. Porque se tem uma coisa que é a única coisa que você vai lá na geriatria do HC, por exemplo, que eles são bem engessados nessa coisa de falar melhor, cadê as evidências? Sabe como é que é, né? A única é B12, né? Que eles reconhecem. Mas é por isso, você não ioniza um mineral para ser absorvido depois. Então, veja comigo, daí você não quebra a bendita da proteína, e não é só a proteína do leite, hein, gente? São
todos os alimentos têm um pouquinho de tudo, né? Então, é a proteína daquele limãozinho que você deu uma pingadinha lá no seu peitinho, desde que você não tenha enxaqueca, né? Porque eu gosto sempre de falar, gente, enxaqueca, nada de cítricos. Família citros, laranja, limão, mexerica, polcã, laranja-lima, lima da Pérsia, eles têm octopamina, que é bem complicada, tá? Então, não tendo uma boa digestão, a começar do estômago, isso para não dizer como as pessoas não mastigam, né, Ícaro? O que acontece? Quando chega uma proteína do jeito que não deveria no intestino, lá é assim, você tem as bactérias do bem e as bactérias do mal. As duas estão ali brigando. Por quê? Porque só uma ganha a luta para sentar no trono. Ok, a do bem e a do mal. E nessa luta, quem que ganha? É quem come. Então, quando você dá muito legume e verdura, nossa, muita fibra, a sua microbiota do bem, não só ela fica forte, mata a do mal, corrige toda a sua parede intestinal, além de produzir substâncias que, assim, são inenarráveis de tão maravilhosas. Agora, quando você fica com um monte de proteína não digerida e parar no intestino, são as bactérias chamadas de proteolíticas que começam a se alimentar. E bactéria má é má. Então, o que acontece? Elas adoram quando elas comem proteína que você está dando para elas, sintetizarem duas substâncias que eu adoro o nome. Uma é putrescina e a outra é cadaverina, né? E essas duas são justamente substâncias que, ao estarem presentes no seu intestino, provocam o quê? Obstipação. Então, às vezes a pessoa está obstipada e nem entende por quê, e daí começa a haver um intestino funcionando todo dia só de tirar leite e glúten, né, Ícaro? Isso. Então, Agora, eu queria que você falasse também da beta-lactoglobulina. Né? Tá. Então, veja só. O whey protein, ele é feito principalmente da parte do soro do leite. Então, vamos dar uma olhadinha. Quando o leite talha, sobe aquela aguinha, ali tem um monte de proteína. E baixa aquela branca que faz queijo branco, cottage, ricota, que é caseína pura. Por isso que eu digo, gente, se vocês forem comer, não comam queijo branco. Ícaro, e o pessoal que chega no consultório, doutora, eu não janto, mas eu tomo um lanche mega saudável. Eu falei, a minha Nutri passou queijo cottage, né? Ou Minas. Peito de peru. Ai, nossa. E um pão light ou diet. E claro, eu posso tomar uma coca, desde que seja diet ou light, sei lá. Bom, enfim. E aí eu sempre pergunto, falo, tá, querida, e as 50 milhões de células que você troca todos os dias, que precisam de 44 nutrientes diferentes, como é que ficam? Um pedaço vai ficar sem, porque uma refeição teve que gastar nutrientes para fazer faxina daquilo tudo, né? Mas aí o que é interessante é mostrar para o paciente que aquilo é o pior queijo. Por isso que a francesa é magra. E também, gente, o povo lá não come tanto quanto a gente, sabe? A gente come um queijo inteiro, né? Lá é uma fatia. E num pão que não teve modificação genética do trigo. A gente vai... E tem fermentação de 24 horas, né? E fora que aquele queijo, por ele ser muito tempo maturado, as bactérias presentes, elas quebram a proteína. Então, tem tudo, exatamente, tem tudo a ver. Aí sobra aquela aguinha, né, que é o soro do leite. Então, do que é feito o tal do whey protein? Do soro do leite da vaca. Só que ali está presente um tipo de proteína que você acabou de falar, beta, né? E eu falei que dos 18% de proteína da caseína no leite materno são alfa, né? Aqueles 82% da vaca que eu estava comentando são beta. Então, eles também elas não são tão bem entendidas pelo nosso organismo que nem a alfa. Aí tem uma chamada beta-lactoglobulina. Você vai lá no whey protein, olha no rótulo, os ingredientes, está lá aquele nome enorme. Gente, leite materno não tem isso.
Não existe isso no leite materno. Essa proteína não Leite existe. materno humano não tem, gente. Você está botando uma proteína alienígena para dentro de você. E você está botando para dentro de você quando a maioria dos organismos, à medida que envelhece, tem menos acidez para digerir proteínas, tem menos enzimas digestivas. A gente perde de 1 a 2% do nosso potencial enzimático digestivo a cada ano, a partir dos 20 anos de idade. Ai. Você já não come tão bem, as pessoas envelhecem e vão para a zona de conforto, e você Isso. quer digerir uma proteína alienígena, né, Gisela? Exatamente. Então, é por isso que você começa a ter essas proteínas em excesso, porque o problema, gente, é o que o Ícaro falou, você vai lá uma vez na vida, etc., e vai comer excepcionalmente, é uma coisa. Agora, se no recordatório, e eu peço para trazer, ou eu faço, pergunto que a pessoa comeu no dia anterior, simplesmente a pessoa toma o tal do café com leite, quando não toma o leite no café, come queijo. Aí, na hora do lanche, é alguma coisa que vai farinha de trigo e leite de vaca. Daí, no almoço, você vê, de repente, um macarrão com, ou então uma lasanha, né? Que vai um monte de coisa, inclusive queijo, exato. Aí, à tarde, é um pão de queijo. À noite, é esse lanche maravilhoso. Eu digo assim, gente, como é que a criatura quer estar desnutrida? Então, gente, primeiro, você fica com esse excesso de proteína no seu intestino com um agravante. Conforme você vai perdendo a especificidade da sua parede intestinal, as células do intestino, elas não estão grudadinhas que nem tijolos, né? Como a gente fala da nossa parede. Elas têm umas proteínas de ligação que se entremeiam assim e segura lá. Então, uma não desgruda da outra por causa disso. A gente chama de tie joints, que são junções apertadas. Mas essa junção apertada, ela tem que ser relativamente flexível, porque ela tem que permitir que o seu sistema imunológico, né, as nossas células dendríticas, botem aquele pezinho para fora para ir lá olhar na luz intestinal como é que estão as coisas, né? Então, elas são flexíveis. Agora, quando você perde e você tem essas tie joints que se desmontam e você fica com uma coisa chamada permeabilidade intestinal, essa proteína não digerida, ela vai para sua corrente sanguínea. E intolerância é, por exemplo, você não ter uma enzima para quebrar. Agora, quando você coloca algo jogando na sua corrente sanguínea como uma proteína, seu sistema imunológico entra em ação. Então, isso é a alergia. E nesse entrar em ação, o que seu sistema imunológico faz? Quer destruir aquilo. Porque aonde que seu sistema imunológico foi treinado para descobrir que entrou um vilão em você? Por duas possibilidades. Aquele lipídio A da membrana, da casquinha, da bactéria gram-negativa, né? Que quando está lá no intestino para ser eliminada, de repente eu tenho aquela tremenda porteira aberta, ela também entra, mas também um pedacinho da proteína das bactérias. Então isso sinaliza para o nosso sistema imune que entrou coisa diferente no nosso corpo. Quando a gente está na barriga da mamãe, prontinhos, o sistema imune vem nos visitar e falar: ai, já sei quem é o Ícaro, já sei quem é a Gisela. Então, o próprio deles, eu sei o que é. Agora, de repente, aparece ali uma proteína que não estava no circuito, ele entra em ação. E como que o nosso corpo nos defende? Inflamando. Só que isso aí caiu na corrente sanguínea. Está circulando. De repente, não é que bem naqueles lugares que essa proteína quer se esconder para fugir do sistema imune, onde é que elas vão? Vão parar em articulações, vão parar em vários lugares, principalmente onde a gente tem aquela janela, como eu chamo de oportunidades, né? Então, vai para o nariz, é uma rinite, é uma otite, é uma gastrite. Então, gente, tudo it e o cérebro, a neuroinflamação, a tireoide, e por aí vai. Porque no cérebro, o que acontece? Olha que interessante, a gente nem começou a falar do glúten. O pedaço da caseína que a gente não quebra, a sequência proteica, gente,
é muito parecida com a das nossas endorfinas. E endorfina é aquilo que, quando você faz atividade física e dá prazer, ela vai bonitinha, ela tem uma passagem bonitinha para entrar no seu cérebro, que tem uma barreira, né? A barreira hematoencefálica, porque o cérebro é nobre. Mas, o que acontece? Aquele pedacinho de proteína do leite que você não conseguiu quebrar, ela, assim, mimetiza, ela se parece com a endorfina, ela consegue ter acesso ao seu cérebro, vai lá no receptor que era para endorfina e dá prazer, por isso que a gente gosta, né? Tem gente que fala assim, você vai tirar meu leitinho? Ai, mas eu adoro leitinho, a minha mãe trazia um homenzarrão assim, que eu olho assim, parece que ele virou um garoto de 7 anos. Mas a minha mãe trazia leitinho para mim. Pois é, até um dia eu contei essa história, era um paciente do rock, a gente acabou dando o apelido dele de leitinho por conta disso. Mas é incrível, quer dizer, vicia, porque é gostoso. Por isso que eu sempre pergunto na minha anamnese, Ícaro, assim, se eu te levasse para uma ilha deserta, o que você levaria de produto industrializado? Ah, é o tal sempre, ou é o pão, ou é o queijo, ou é alguma coisa assim dentro daquilo que a gente sabe que está fazendo aquela sensação opioide, né? E é a mesma coisa com o glúten. Primeiro, gente, que o trigo de antigamente era um trigo diferente. A gente não comia tanto pão. Olha, eu lembro que, bem assim, antigamente, o que se fazia? Você via as pessoas fazendo macarrão em casa. Era um macarrão de domingo, mas também não era tanto. Eu lembro que naquela época, quando saiu a Coca-Cola de litro, a família inteira tomava, sobrava, porque você ainda punha a colherzinha em cima para não escapar o gás e punha na geladeira. Gente, hoje 1 litro é para cada um. Estamos todos, assim, exageradamente consumindo coisas que não devemos em detrimento de alimentos, né? É isso, infelizmente. Mas olha, e aí é o que eu vejo. O que eu queria também falar é porque eu estou acompanhando os comentários. Gente, a gente não falou ainda da lactose. A gente falou, resumindo, o leite de vaca ou leite de qualquer outro animal vai ter caseína demais. O de cabra, o de búfala e por aí vai. Tá bom? Segundo, você vai ter a beta-lactoglobulina, que é uma proteína alienígena, vai sobrecarregar seu sistema. Ótimo. Terceiro, leite aumenta a produção de muco. E toda vez que você aumentar a produção de muco intestinal, você vai aumentar nos seios da face, na vagina, no ouvido, na mucosa respiratória, e tudo isso vai dar problema, porque muco é meio de cultura para bactérias e para fungos em casos mais graves. Exatamente. Agora, vocês confundiram as bolas aí nos comentários. Gente, e se eu comer sem lactose? Nem falando da lactose ainda. Eu vou resumir a parte médica e a Gisela completa. A lactose, quase 40% das pessoas não têm enzimas aos 30 anos para digeri-la. Então, quem vai ficar com a lactose lá nos intestinos vão ser as bactérias ruins, que vão fazer a festa. E a gente já falou de bactéria ruim. À medida que você envelhece, é pior ainda para você quebrar a lactose. E a pessoa que é intolerante, essa já não devia consumir nunca, porque ela não quebra. Ela vai deixar substrato para a bactéria ruim crescer e comer seu intestino, que tem essa também. Quando as bactérias ruins crescem, elas são rápidas, elas começam a comer sua mucosa intestinal. Exato. E gerar um monte de produto de putrefação. E depois, por competição de alimento, outras bactérias morrem e a parte interna delas libera um monte de endotoxina. Exatamente. Então, agora sim, eu não sei, a Gisela deve querer acrescentar, além do problema com as proteínas e geração de muco, o leite ainda tem a questão da lactose, que é o que as pessoas só lembram da lactose, mas agora eu espero que depois dessa live você lembre de todos os outros males, né, Gisela? Com certeza, mas você sabe que é comum as pessoas, olha que eu faço uma higiene cerebral, né? Quando a minha consulta é demorada, eu mostro um monte de slide, a pessoa entende, mas você acredita que depois de tudo aquilo ainda eu recebo mensagem no meu WhatsApp assim, doutora, mas eu achei um queijo sem lactose. Eu falo, fofa, é o seguinte, ose é açúcar, lactose, glicose, ose, frutose,
lactose é açúcar. Nosso problema não é o açúcar, é a proteína, é a caseína. Então, eu fiz até no YouTube uma explicação bem detalhada, porque eu fiquei com a minha personal, imagina assim, durante, acho que foram 8 meses, eu assim, porque, ai, como o povo é fogo, né? Tira essa tranqueira desse glúten, tira essa tranqueira desse leite aí. Bom, enfim, foram 7, parece que é um de mentiroso, foram 7 quilos, ela estava se achando. Aí falou assim, mas meu marido é uma gracinha. Acredita que ele encontrou não sei o que sem lactose? Eu queria matar. Falei, peraí, você vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma live. Não, eu vou fazer enfim, uma matéria no YouTube. Então tá lá assim, lactose versus caseína. Você, por favor, pede para ele assistir, para ele não comprar coisa errada. Porque e eu vou divulgar junto com essa live de hoje. Ai, eu vou divulgar junto com essa live de hoje, gente, para vocês. Obrigada. E, Carol, mas isso é a indústria que está mais afim de quê? De trocar aqueles 6 por meia dúzia e, ó, mascarar. Por quê? Proteína do leite é muito barata. Então, o que tem disso dentro de um monte de produto industrializado, por isso que eu falo, evitem comprar produto industrializado. Vai comprar, dá uma lida nos ingredientes. Ideal que não tenham mais que 5 e todos com nome de comida. Não tem nome de comida? Devolve para a prateleira que aquilo não é comida. Porque as pessoas esquecem também que aquele aditivo alimentar que é para aumentar tempo de prateleira, que significa o quê? Destruir a possibilidade das bactérias daquele alimento crescerem. O que vai acontecer com as suas bactérias quando você comer aquilo e aquele produtinho que está lá dentro? Vão destruir as suas. Então, gente, ainda mais o que ele falou, realmente é assustador, né? Que a gente vai perdendo, assim, não é bem perdendo, a gente vai diminuindo, né, a produção, depois dos 30 é uma tragédia, de ácido clorídrico. Então, você imagina que, além disso, você tem aditivos alimentares que inibem enzima digestiva. Por favor, Ícaro. Agora é o seguinte, moça. A gente está só na primeira pergunta, já sabe que eu vou te chamar para a gente preencher, para a gente responder as outras. E ainda não falamos do glúten. Gente, vou falar um pouquinho da parte médica e aí depois vou passar para a Gisela. Gente, o glúten, ela já falou, ele não ocorre na natureza, ele é um produto alimentício fabricado pelo ser humano, ele detona a barreira intestinal, ele causa reação imunológica excessiva do organismo, a gente tocou nesse ponto, faz com que o organismo comece a atacar o que não deveria, incluindo mais frequentemente sua tireoide, suas articulações, seu cérebro, tá? E até seu coração, ok? Então, assim, é uma questão grave. Por que a indústria alimentícia não fala muito disso? Porque querem vender produtos. Claro. Mas já existem estudos, e a gente pode citar aqui que a Denise Carreiro tem muito material sobre isso, com amplo respaldo científico. Né? O que você complementa do glúten? Vamos lá nesses 10 minutos? Eu estou publicando aqui um nome, Alessio Fasano. Quando eu estava em 2013 no congresso do Instituto de Medicina Funcional em 2013, eu já tinha conhecido o professor Alessio Fasano no Rio de Janeiro, num evento de glúten da Noádia, uma nutricionista, né, a Noádia Lobão. Lá fui eu correndo conhecer o homem, né? Gente, ele recebeu o prêmio Linus Pauling. Para mim, esse cara ainda vai ganhar um prêmio Nobel, viu? Eu tenho certeza. Por quê? Tomara! Gente, vocês querem saber o que faz de mal o glúten? Acessem no PubMed Alessio Fasano. Eu tenho aqui 47 artigos que eu tô lendo do mais antigo ao mais recente para entender como que foi a evolução do conhecimento da equipe dele de uma proteína chamada zonulina, que justamente o glúten... Gente, o glúten é a formação daquele elástico a partir de 2 proteínas do trigo, e 80% das proteínas que compõem aquele grãozinho de trigo é de gliadina e glutenina. Quando junta as duas mais água e ação mecânica, faz aquele glue, aquela cola. Então,
parte da gliadina é que é tóxica para gente. E aí ela encosta no nosso enterócito, imediatamente existe um comando ali, que a gente não vai explicar muito complicado, mas exatamente, o professor Alessio Fasano explica isso com maestria, porque foi ele que descobriu. E o que acontece? Vai lá uma informação lá no núcleo da célula para fazer o quê? Desmontar as nossas tight junts. E o professor Alessio Fasano, eu perguntei e ele me respondeu pessoalmente. Pode ser que dali para cá tenha mudado, mas o que eu ouvi dele é o seguinte, porque o celíaco nunca mais aquelas tight junts voltam, esse que é o problema do celíaco, né? E para nós, depende, cada um tem um tempo para depois o nosso intestino voltar a se recuperar. Mas é no mínimo 15 minutos. Pensa, 15 minutos de intestino assim, com permeabilidade, o que vai passar? Passa aquela proteína do leite que você não digeriu, um monte de fragmentos de bactérias gram-negativas que vão dar assim, uma sinalização. Metais tóxicos. Ixi, a endotoxina que você estava falando, né? Tantas outras coisas. Então, gente, e outra coisa, eu sempre falo, vamos assistir aquele documentário A Verdade sobre o Trigo, que tem lá relatos, tem professores meus lá do IFM, tem uma médica que ficou 4 anos travada numa cama por conta justamente do glúten e da caseína. Ela tirou aquilo, ela hoje também é uma médica funcional e ela até, aqui, quer ver, ó, ela até, por acaso, eu tenho aqui um dos livros dela, ela lançou esse protocolo, o Oscar é o nome dela, exato, olha ela aqui, tá vendo? Então, gente, é sério, sabe? E aí, cada pessoa, na sua individualidade bioquímica e genética, vai desenvolver uma coisa, entende? Um tem, sei lá, as coisas mais absurdas, mas eu sei do seguinte, você tira leite e glúten, milho, que tem uma prolamina muito parecida, e milho no Brasil é uma encrenca, porque são todos transgênicos, né? A não ser que você compre um milho orgânico. Soja eu detesto, gente. Então, soja não tá na minha listinha. Então, tirando esses pseudos alimentos e colocando comida de verdade, gente, 3 semanas, eu gostaria de saber como vocês estão se sentindo. Quem sabe até a próxima live, né? Sim, vocês já podem botar o depoimento aqui. Agora, para fechar, que a gente está ficando sem tempo, eu preciso dizer para vocês, como médico, o seguinte. Eu, na faculdade, aprendi que doença celíaca era uma coisa raríssima e que a gente nem devia se preocupar muito com isso, que o pediatra, se tivesse que ter uma doença celíaca, que iria identificar no começo da vida. Isto é mentira! Para você ter a tendência à doença celíaca, você tem que ter, principalmente, para a maior parte delas, não digo todas, os genes, os alelos HLA, DQ2 e DQ8, principalmente DQ2. Eu pego em consultório pelo menos 20% das pessoas DQ2 positiva. Então, a maioria é muito grande, Gisela. A gente está falando de 20% das pessoas, possivelmente, estimando, né? Que tem a tendência a desenvolver doença celíaca se começarem a comer o glúten e elas continuam comendo. Quando chega aqui eu já tiro. Mas, eu preciso dizer para vocês, o glúten faz mal para todo mundo, inclusive para quem não tem doença celíaca. Porque o mecanismo de detonar as tight junctions através de uma expressão da zonulina ou através de dano direto acontece em todo mundo. Então, se o seu médico é daqueles que fala só faz mal para quem tem doença celíaca, seu médico está desatualizado, precisa estudar mais, né, Gisela? Totalmente, nossa, nem me fale. Hoje, o que a gente tem na literatura, tudo bem, você pode até não concordar, mas os fatos estão aí. Eu estou dando para vocês uma referência que é, assim, indiscutível. Ele é de... Gente, o cara é de Harvard, gente. Ele ele coordena todo um departamento lá na Universidade de Harvard. Então, é quem descobriu,
é quem está continuando as pesquisas, e isso pensa o quanto não ajudou, quanta gente, porque você tem quando você começa a estudar a doença celíaca, você vê que tem várias coisas que são as extra-intestino, entende? E aí você vê que tem gente também que tem sensibilidade. Olha, gente, o que não é para comer, pensa bem, você precisa de tanto nutriente para você se manter em ordem que quando você tira isso, você come comida. Quando você começa a comer essas coisas, você não dá espaço para você comer nutriente. É simples assim, né, Ícaro? Exatamente. Gente, para terminar hoje, eu já sabia que a gente não ia conseguir responder as 10. Eu não imaginava que a gente não iria conseguir responder 9 delas. Mas olha, é sempre um espetáculo conversar com você. E eu agradeço a Deus por termos pessoas como você no mundo. Pela Canção Nova, pela sua obra, pela sua índole, pela sua vontade de ajudar, pela sua falta de ego. Porque o que acontece? Você tem muito conhecimento, você é elegante, mas é humilde, sabe? E a gente precisa de profissionais assim. Porque, gente, eu tenho que terminar falando isso, sabe? Quando isso aqui for embora, que é o corpo, você vai ter duas coisas. Primeiro, que prestar contas para Jesus Cristo de como você usou isso aqui. Exatamente. E ele é pai, ele sabe que em algumas coisas você não vai usar direito, e tem o balanço de para o que você usou para bem também. Tá certo? Ele é pai, não é padrasto. Mas a segunda coisa que você leva é quem você ajudou, o conhecimento que você adquiriu, o quanto que você evoluiu, o bem que você fez. E a gente hoje não somos santos, mas hoje aqui a gente tentou fazer o bem e a gente espera que vocês possam compartilhar amplamente essa live e o material que vai nos posts depois, acessório, material dela, material meu, mostrando ainda mais, porque não dá para, em 1 hora, a gente esgotar o assunto. Se desse, o Alessio Fasano não coordenava um departamento em Harvard, a Denise Carreiro não tinha 20 livros, né? Eu e você não teríamos... vou pro 8º livro agora, daqui a 2 meses. Beleza. Inclusive, vou te dar o livro para se você me der a honra de escrever um review, vai aparecer no livro. Será um prazer, maior prazer. Nossa, que honra. Obrigado. E a gente fala nas nossas obras um pouco disso que tentamos falar para vocês aqui. A live vai ficar gravada e eu deixo as últimas palavras agora de hoje, né? Não são últimas palavras em geral, pelo amor de Deus, para a Gisela, para despedir de vocês. Eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e hoje a gente procurou só compartilhar um pouquinho de como, se vocês tirarem leite e glúten da vida de vocês, rapidamente a saúde de vocês vai melhorar. Faça o desafio e depois nos diga. Gisela. É exatamente isso. Então, o desafio. Eu tenho um livro chamado Desafio do Bem 30 Dias, onde eu fotografei todos os alimentos comestíveis da natureza por cor. E o desafio é começar a comer por comida colorida. Gente, coloquem comida de verdade e tirem, vocês vão ver. São 3 semanas. Quem sabe até a próxima live, você que está nos assistindo, você possa dar um testemunho do que foi. Mas é assim, é retirar o que não presta, mas é colocar o que é do bem, tá bom? Ícaro, mais uma vez, muito obrigada pelo seu convite. Eu fico muito honrada de poder, assim, compartilhar o seu canal para a gente poder divulgar tanta coisa, assim, que é o que a gente sabe por enquanto, né? Que a gente está sempre em busca de ser melhor, não do que o outro, mas para o outro, né? Que essa tem que ser a nossa meta. Querido, um beijo na família, tá? Beijo, abraço para vocês. Vou postar já para vocês, tá bom? Um abraço. Até mais. Um beijo, tchau, gente.